Isto já se pode estar a dar, não? Ok, boa tarde. Desculpem este início. Bem-vindos ao último webinar do Green Campus, hoje sobre as medidas comportamentais. Apesar de, no facto, hoje vamos fazer um seminário, um webinar triplo. Portanto, vamos abordar não só as questões comportamentais, como eu irei ainda focar um bocadinho a análise de medidas, a análise económica das medidas que vocês vão sugerir e, no fundo, depois só dar um bocadinho o enquadramento do documento que vocês deverão preparar com a vossa candidatura no final. Portanto, começava agora então a falar da primeira parte, que são os fatores comportamentais para a eficiência energética. A razão pela qual estou a falar nisto é, portanto, no âmbito do meu grupo de investigação do Instituto Superior Técnico, IN+, nós criámos há 3 anos uma área de investigação relativamente à eficiência energética, mas na ótica dos comportamentos. Isto porque observamos que, de facto, tem havido muito trabalho ao nível das medidas técnicas, mas muito pouco ao nível das medidas comportamentais e de como é que os utilizadores, de facto, podem ajudar na implementação das medidas energéticas. De facto, esta apresentação que eu trago aqui hoje resulta muito do trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito destes últimos 3 anos, em particular com o trabalho da investigadora Joana Abreu, que foi a primeira pessoa a dedicar-se dentro do nosso grupo a esta questão, em particular, mais aplicado ao residencial, mas do qual conseguimos extrair algumas indicações para o ambiente de serviços, que no fundo é o cenário que vocês vão encontrar nas universidades, e também no âmbito de um trabalho de um projeto de investigação no âmbito da FCT, que tenho o prazer de liderar, em parceria com o ICS, o LNEC e o próprio IST, que estamos a desenvolver, portanto, práticas de eficiência energética em ambiente escolar, numa escola secundária, mas que obviamente muitos dos resultados que nós temos vindo a ter aqui são, penso eu, reportáveis ao ambiente universitário. E obviamente estas questões tocam muito aspectos sociológicos e psicológicos dos utilizadores de energia, mas que não podem ser totalmente associados da tecnologia e, portanto, o que é de facto muito interessante nesta área, e é isso que eu vou tentar exprimir aqui de alguma forma, com as limitações de eu não ser da área de psicologia nem de sociologia, mas no fundo é mostrar que não se pode implementar medidas de índole técnica ou só de índole comportamental, que elas no fundo têm que vir lado a lado e serem complementares e haver sinergias entre elas. Como este também é o último webinar, no fundo vou tentar fazer um enquadramento ainda de todas as coisas que viemos a falar ao longo das 5 sessões passadas. E começava por fazer um resumo então do que é isto, a eficiência energética, que é o foco do concurso que estamos a promover. Portanto, eficiência energética são no fundo, implementação de medidas de eficiência energética são no fundo todas as medidas que nos ajudam a utilizar melhor a energia. E isto tem diversas valências. Obviamente temos a vertente de diminuir consumos desnecessários, no caso das nossas casas ou nos escritórios, desligar equipamentos que não estão a ser utilizados, mas que estão ligados, como as televisões ou computadores. Portanto, isso é uma das facetas da eficiência energética, que é, no fundo, a racionalização, a redução do consumo. Temos outra vertente que é, efetivamente, utilizar equipamentos mais eficientes, e isto, o caso mais exemplificativo é a troca dos frigoríficos ou de máquinas de lavar a roupa, portanto, de classes inferiores para classes de eficiência energética superior. Portanto, no fundo, têm a mesma aplicação, mas utilizam menos energia. Mas pode ainda ser ter outras 2 vertentes que são menos abordadas, que no fundo é consumir a mesma energia utilizando outras fontes, que é, por exemplo, a substituição de vetores de energia por energias renováveis, como seja deixar de aquecer água para os banhos utilizando gás e começar a utilizar solar térmico. E tem ainda uma valência que eu acho que é muito particular, sobretudo nesta questão das medidas comportamentais, que é, por exemplo, nós até podemos estar a consumir exatamente a mesma quantidade de energia, mas ao fazê-lo a horas diferentes do que é normal, podemos estar, no fundo, a dar mais eficiência energética a todo o sistema de produção de energia. Um caso típico é a questão de, em vez de lavarmos a roupa ou a louça a seguir ao jantar, se passarmos esses consumos para a madrugada,
para nós é igual, que os equipamentos vão consumir exatamente a mesma energia, mas em termos de sistema de produção de eletricidade, neste caso, é muito mais vantajoso porque vamos estar a consumir a horas onde é mais barato produzir energia ou onde existe mais energias renováveis. Portanto, apesar de na nossa utilização de energia ser exatamente a mesma quantidade, tem benefícios para o sistema. E é nesse sentido que também é uma medida de eficiência energética. Agora, como é que nós implementamos então todas estas 4 dimensões de medidas? Bem, existem então as medidas de índole tecnológica, que são no fundo muitas daquelas que nós tivemos a descrever nos webinars anteriores, e temos então as medidas comportamentais, que é o foco de parte do nosso webinar de hoje. Eu ainda relativamente à eficiência energética gostava de realçar este gráfico. Vocês têm aqui a fonte, têm o link para... É um estudo da McKinsey de 2008, que no fundo é um documento sobre como é que nós desbloqueamos economicamente esta questão da eficiência energética, porque isto é um tópico que tem vindo a surgir há muitos anos, mas de facto tem havido muitas barreiras à sua adoção e a McKinsey, ao libertar este estudo, ao fazer este estudo, tinha como intuito tentar desmontar o porquê e como é que ajudar a promover, trazer esta eficiência energética para o mercado. Este gráfico é muito interessante, entre os vários gráficos que este estudo documenta, porque tem, portanto, no eixo das abscissas, vocês têm a quantidade de energia que pode ser poupada com diferentes medidas de eficiência, que são estes diversos quadrados que vocês veem aqui ao longo do eixo das abscissas. No eixo das ordenadas, vocês têm o custo de implementar essas medidas. E, portanto, basicamente, quanto mais larga é este quadradinho aqui, quer dizer que mais energia poupa, e quanto mais alto ou mais baixo ele é, quer dizer que o custo é maior ou menor. Tá bem? Portanto, vocês veem 3 tonalidades nas medidas que correspondem a 3 setores diferentes. Medidas no âmbito residencial, que é este azul mais claro, Depois temos o setor comercial, que é este cinzento, eu sou um bocadinho daltónico, mas creio que é cinzento, e depois temos o setor industrial, que são as medidas a castanho. Depois vocês podem ver com mais detalhe as diversas medidas. O que eu vos queria mostrar é que, de facto, as medidas mais baratas, portanto aquelas que têm a menor altura, são de facto aquelas que em geral até têm a maior largura. Isto é, as medidas mais baratas são aquelas que são capazes de trazer mais eficiência, mais poupanças energéticas. Há ainda outro aspecto neste gráfico que é interessante, que é esta linha a tracejado, que representa, neste caso, o custo médio da energia, e o que isto mostra é que, no fundo, a maior parte, quase todas as medidas deste gráfico, à exceção aqui das 2 últimas, têm retorno positivo na sua implementação. Isto é, é mais barato implementar estas medidas do que realmente estar a pagar a energia que elas acabam por poupar. E isto mostra, no fundo, esta imagem, quer que seja apenas elucidativa, de que a maior parte das medidas são, em geral, economicamente interessantes para implementar, e que muitas destas, se vocês olharem com atenção, até têm caráter de índole comportamental. E era isso que eu gostava, por isso é que eu trouxe este gráfico aqui, para vos transmitir esta ideia. E também gostava de vos transmitir que, quando vocês fizerem a vossa análise do edifício em questão, tenham atenção que é muito mais importante olharem ou focarem a vossa atenção em 3 ou 4 aspectos onde realmente os consumos são muito elevados e onde pode haver poupanças significativas, do que se calhar estarem a alargar-se num espectro muito abrangente de medidas e sem conseguirem quantificar depois em detalhe cada uma delas. Portanto, mais vale olhar para as fatias que realmente importam, mesmo que sejam 3 ou 4, do que estar a tentar cobrir o espectro todo. Portanto, em geral, e estou a falar aqui tanto de medidas tecnológicas como comportamentais, existem diversas barreiras à adoção. A primeira tem a ver com complexidade, portanto, e que envolve, no fundo, o conhecimento acerca das medidas, a capacidade até de as implementar e o esforço que isso pode requerer, nomeadamente a nível de mudanças de hábitos e de comportamentos. E, no facto, isto tem sido observado como uma maior barreira, sobretudo a do conhecimento. A verdade é que esta questão da energia é bastante complexa e a maior parte dos atores na utilização de energia, quer seja os consumidores ou até a própria gestão dos edifícios, no caso das universidades,
desconhece em detalhe que tipo de medidas é que podem ser implementadas, como é que se pode fazer isso e, portanto, no fundo é um assunto muito complexo e o objetivo destes webinars é, no fundo, é descomplexificar um bocadinho o mais possível este problema para vocês poderem atacar e poderem transmitir esse conhecimento nos vossos planos. E, obviamente, há também aqui algumas barreiras em termos de disponibilidade. Algumas das soluções, até das que foram apresentadas aqui, não são assim tão fáceis de implementar ou não são tão atrativas. Não só porque às vezes a tecnologia ainda não está totalmente madura e, portanto, os custos são muito elevados, ou mesmo pode haver até questões de alguns requisitos legais até que podem inviabilizar um bocadinho a sua implementação. Eu sugeri aqui o caso como exemplificativo desta disponibilidade, o exemplo dado pela Laura, do LNEG, quando veio a fazer o webinar de desenvolventes nos edifícios, com esta questão de cobrir os telhados no fundo com relva e ter aqui subcamadas de material e de isolamento. Isto, por exemplo, no caso português, ainda é uma tecnologia que não está assim tão conhecida, não é muito conhecida e provavelmente não é fácil chegar ao mercado e ter uma empresa que preste este tipo de serviço ou de implementação. Portanto, há muitas destas medidas que são conhecidas ao nível académico, científico, mas de facto que ainda não existem empresas a adotá-las para o mercado porque ainda não houve a necessidade, porque havia desconhecimento e, portanto, isso são duas grandes barreiras, dois grandes conjuntos de barreiras à implementação de medidas de eficiência energética. Isto no geral. Em relação às barreiras comportamentais, bem, aqui as coisas penso que ainda se tornam um bocadinho mais complexas. Isto porque, de facto, para termos mais eficiência energética implica os utilizadores mudarem comportamentos, existe logo uma barreira natural que tem a ver com a natureza humana, que é a resistência à mudança. Todos nós existe o dito popular, somos animais de hábitos e gostamos de conhecer a forma como atuamos no nosso dia-a-dia e, portanto, ter que alterar um comportamento com um determinado objetivo porque deve ser assim, porque é eficiente, não é uma coisa assim tão natural. Portanto, de facto, todos nós temos resistência à mudança, mesmo nós, aqueles que estudamos estas questões, por vezes na prática do dia-a-dia não mudamos os nossos comportamentos e isto pode ter diversas causas, não é? Para já, a maior parte dos utilizadores é completamente insensível ao que é o custo da energia. Não faz a menor ideia, nem tem que fazer, dos impactos que pode ter as ações que nós praticamos. E a questão é que, ainda há aqui outra questão, que é, de facto, o impacto individual de cada uma das nossas más ações não é muito elevado. Eu, se esquecer do meu computador ligado lá no escritório, obviamente estou a ser pouco eficiente, mas quer dizer, não é por causa do meu computador que realmente o consumo vai aumentar muito. O problema é que este meu mau ato, multiplicado por todos nós, isso sim torna torna esta quantidade bastante relevante. E isso é outra das grandes barreiras, é esta dispersão. Portanto, todos nós fazemos pequenas coisas mal, portanto, a necessidade de mudar, quando nós vamos analisar o impacto, não é assim muito grande, mas se somarmos todas estas contribuições, então sim, é de facto uma contribuição muito importante. Portanto, é preciso transmitir isso às pessoas, que realmente cada grão a grão enche a galinha ao papo e que portanto, todos nós temos que contribuir, fazer as pequenas mudanças para que isto de facto tenha interesse. E depois temos esta questão, que ainda por cima no contexto atual português está muito na moda, a discussão, por outros motivos, que é, de facto, a energia hoje em dia é um direito adquirido. Até agora tem sido um bem relativamente barato. Temos vindo, quer dizer, nós já assumimos que é um bem de primeira necessidade. Todos nós hoje, no nosso escritório, já é inconcebível trabalhar no verão sob 40 graus, como se calhar acontecia há 10 ou 15 anos atrás, ou no inverno estar cheio de casacos vestido porque estão 15 graus no nosso gabinete. Portanto, todos nós achamos que temos direito a trabalhar e que trabalhamos melhor com um determinado nível de conforto e, portanto, ter que alterar alguns dos padrões, como baixar um bocadinho a temperatura no inverno ou no verão, para não exigir tanto esforço do ar-condicionado, no inverno, perdão. Quer dizer, eu estou a mudar numa coisa que tenho feito nos últimos anos e que é um direito que eu tenho, de me sentir confortável e, portanto, esta questão dos direitos adquiridos é outra barreira comportamental muito elevada. E depois esta questão do impacto, realmente, para nós sentirmos que estamos a contribuir e que vale a pena mudar, o impacto tem que ser visível.
não só esta questão da dispersão, que eu já falei há pouco, mas muitas vezes, quando ao nível da decisão de implementar esta medida ou aquela, todas as pessoas estão à espera que o retorno dessa medida seja imediato. Eu conto aqui uma história particular. No prédio onde vivo, decidiu-se, numa reunião de condóminos, poupar na fatura da eletricidade e fomos mudar todas as lâmpadas dos corredores para lâmpadas eficientes, e quando veio a primeira fatura de eletricidade, não se viu o efeito, nem na segunda, nem na terceira, porque realmente não era a iluminação o grande consumidor no edifício. E isto depois desmobilizou um bocadinho as pessoas para a questão do, bem, se nós nem na iluminação conseguimos poupar, vamos poupar no quê? E então as pessoas estão sempre à espera de, assim que tomam uma decisão, de ver o retorno, senão perdem a motivação. E isto é uma questão que é muito sensível e que pode ser gerida através de técnicas que eu vou tentar descrever mais à frente. Portanto, isto é outra questão importante, outra barreira importante comportamental. Eu agora tentava trazer aqui um bocadinho a experiência que nós tivemos neste projeto, o Net Zero Energy School, portanto, em desenvolvimento com o ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o LNEC, que também tem um departamento de Psicologia, o Instituto Superior Técnico e também com o apoio da Quercus. E, portanto, isto no fundo é um projeto onde estamos a tentar promover práticas de eficiência energética em ambiente escolar e ver se essas práticas desenvolvidas no contexto escolar se são depois transmitidas para as famílias no contexto residencial. Uma das tarefas que realmente tanto o grupo do ICS como do LNEC de Psicologia teve a fazer foi um inquérito a toda a população escolar, a todos os alunos, professores e empregados, e eu que trazia aqui os resultados referentes aos alunos desse inquérito, em que falávamos e perguntávamos que barreiras é que eles acham que existem na adoção de eficiência energética. E eu penso que os resultados são estatísticos, portanto isto foi da população de uma escola com cerca de 1.200 alunos e que comprovam um bocadinho as barreiras que eu descrevi anteriormente. Portanto, como veem aqui, 73%, quase 73% dos alunos responderam por comodismo, hábito, rotina. Não é? Portanto, porquê mudar o meu comportamento? Uma parte significativa diz que realmente é a falta de cuidado ou que nem sequer se preocupam com o assunto, mas vejam aqui, esta fatia de 31%, quase um terço das respostas diz porque não serve para nada. Portanto, lá está, aquele conceito, as pessoas ou sentem, ou veem o resultado de forma, tem um impacto no resultado, ou então as pessoas acham que realmente não serve para nada e desmobilizam-se. E depois o porquê caro, que também acaba por ser um bocadinho o outro mito, mas vocês nos dirão na prática no desenvolvimento dos vossos planos de eficiência. Falta de informação, também acaba por ser muito importante, porque dá muito trabalho, lá está outra vez aquela questão da rotina, ou por nem sequer se lembrarem. E isto é uma questão também que eu gostava de relevar, que é preciso, na implementação de práticas, na mudança de comportamentos, é preciso estar sempre a lembrar as pessoas. Este é um aspecto que acaba por ser importante. É preciso dar informação às pessoas, olha, vocês estão a fazer isto bem, eu estou a fazer isto mal, e lembrá-las sempre desta questão. E depois falta de tempo, etc. Portanto, eu penso que este inquérito, no fundo, é uma amostra interessante que espalha bem as barreiras que foram identificadas até naquele estudo da McKinsey e descritas anteriormente. Portanto, realmente isto comprova-se na prática. Ainda relativamente nesse mesmo inquérito, nós também perguntámos o que é que os alunos, neste caso, achavam sobre o que é que gastava mais energia em casa. Isto tem a ver com a questão da informação. As respostas foram muito interessantes neste sentido que, por exemplo, a televisão era o aparelho, o eletrodoméstico que as pessoas achavam que gastava mais eletricidade em casa, que é um dado falso. Portanto, o equipamento que gasta mais em casa, em geral, é o frigorífico, mas é um equipamento que é invisível, está lá o dia todo a trabalhar, hoje em dia já quase que nem o ouvimos, não é como antigamente, e portanto a televisão é que realmente é o eletrodoméstico dominante na vida familiar, as pessoas têm muitas horas ligadas, é um aparelho grande, é um aparelho que, no fundo, com o qual temos algum tipo de interação, e para a maior parte das pessoas esse é que é o grande consumidor. Por exemplo, o computador de secretária aparece também com um peso muito elevado, quando também não é de facto assim na realidade, ou o computador portátil, porque lá está, são outra vez outros equipamentos com os quais as pessoas interagem muito no seu dia-a-dia. O ar-condicionado, vejam, acho que é dos elementos, quando existem nas casas, que é dos que consomem mais, aparece aqui quase na 10ª posição.
Isto que eu vos tento, se eu passar para os resultados da escola, os resultados são ainda mais interessantes, que é, na escola eles acham que o que gasta mais é o computador da secretária. Lá está, nem põem o frigorífico, porque eles nem se lembram que a escola tem frigoríficos e que consomem bastante da cantina. O ar-condicionado aqui já parece um aspecto importante, mas depois até tem coisas como o telemóvel, que são dados estranhos porque, no fundo, quer dizer, o telemóvel é uma coisa que quer dizer, gasta energia, mas não no termo de carregar, porque normalmente eles até deverão carregar em casa. O que eu quero demonstrar aqui, ou que estes resultados parecem demonstrar, é que, de facto, a generalidade das pessoas tem muito pouca noção do que é que quais são os equipamentos que gastam muito ou não. E isto é importante quando nós queremos mudar comportamentos. Isto significa que nós, primeiro que tudo, vamos ter que explicar o que é que gasta mais e o que é que gasta menos e porquê, porque está mais horas ligado ou porque tem a potência muito elevada, e isso são fatores, e sem as pessoas perceberem isso, nós podemos dizer desliga as luzes, desliga os computadores à noite, etc., mas as pessoas nunca vão perceber exatamente o porquê, o significado, o impacto desse gesto. E a verdade é que, em geral, as pessoas têm concepções erradas, porque associam muitas vezes, lá está, em vez de não sabem características técnicas, o que é potência, o que é horas de utilização, e imaginam apenas que os aparelhos que utilizam muito são aqueles que gastam mais e podem ser de facto. Portanto, é importante informar as pessoas, ensinar e explicar-lhes exatamente o que é que gasta mais e menos. Caso contrário, pode ser um exercício, a mudança de comportamento inócuo. E existe aqui um terceiro slide que eu penso que também é muito importante e mostra, até, como dizem as minhas colegas sociólogas e psicólogas, um bocado a nossa maneira de estar em casa, o nosso comportamento social em ambiente familiar ou o nosso comportamento social em ambiente de escritório. Isto é, nós em casa sentimos as coisas como nossas, mas no ambiente de escritório, do nosso local de trabalho, as coisas são de todos. E, portanto, há menos apropriação das coisas e, portanto, as práticas só por isso passam a ser diferentes. Eu vou só pegar aqui em dois exemplos. Portanto, nós questionávamos relativamente ao eficiência energética em casa versus escola. Portanto, práticas que eles já implementam em casa e que implementam na escola. E eu gostava de portanto, a escala ia de quase nunca 1 até 4, que era quase sempre, e eu destaco aqui que em casa, portanto, o resultado anda à volta do 3 e significa que realmente as pessoas em casa fecham portas e janelas quando os aparelhos de aquecimento ou arrefecimento estão a funcionar. Portanto, as pessoas têm alguma noção de que realmente, quando estão a tentar aquecer um espaço ou arrefecê-lo, que convém estar confinado para não haver perdas, e isso há um conceito bastante importante. Mas quando vamos ver isso refletido no ambiente da escola, a resposta baixa, não é muito, mas baixa quase meio ponto, o que significa que na escola já não há tanto esse cuidado. E, portanto, se calhar na escola, talvez até por os equipamentos serem maiores, etc., as pessoas já sentem que podem, de facto, se a porta não está fechada, aumenta-se um bocado a potência do aquecimento e a coisa resolve-se por si. Isto é, as pessoas não têm... existe aqui um efeito de desassociação entre as nossas práticas em casa e o que trazemos para o local de escritório. Portanto, nós em casa, se calhar, até desligamos as luzes, desligamos os computadores, mas quando vamos para o espaço público, o espaço de trabalho, se calhar perdemos um bocadinho isso, porque, no fundo, e uma das razões principais é provavelmente não é nosso, não somos nós a pagar a fatura e, portanto, a nossa motivação principal, o nosso incentivo principal, que no fundo pode ser o económico, perde-se um bocadinho. Portanto, isto também é um fator que é importante, que as pessoas até podem saber e ter conhecimento de que práticas é que hão de implementar, mas quando fora de um determinado contexto pessoal, quando vão para um contexto coletivo, perdem um bocadinho essas práticas. Isto não tem mal nenhum, isto são, enfim, o que este inquérito tenta demonstrar ou validar é que realmente existe essa desassociação, e estes dados são importantes para quando nós queremos então mudar comportamentos, ter isto em atenção. E então eu agora passava aqui a tentar descrever de uma forma um bocadinho mais sistematizada, então, como é que é um processo de formação de novos comportamentos. Portanto, existem 5 etapas, no fundo, que é dar informação, gerar conhecimento, mudar a atitude, a intenção das pessoas e depois, então, vai se transformar num comportamento, numa mudança de comportamento efetiva.
E aqui em baixo, no fundo, tenho estratégias de comunicação que devem estar associadas a todas estas etapas. No fundo, quando nós estamos a dar informação, a gerar conhecimento, devemos dar sempre sugestões que sejam adequadas ao contexto. E isto é muito importante. Portanto, o que eu vos quero dizer é, sei lá, num laboratório onde realmente há sempre pessoas a entrar e a sair, se calhar não faz muito sentido dizer às pessoas cada vez que saem para desligarem as luzes aos computadores, porque há de vir logo alguém que liga e portanto, esse processo não é natural. Porque há de sempre, portanto, se calhar é um tipo de sugestão que naquele contexto específico não faz sentido. Se for já num contexto de sala de aula, aí sim, cada vez que acaba uma aula, desligar porque há um intervalo, etc., pode ter significado. Portanto, aqui, quando nós prestamos a informação e tentamos gerar conhecimento, é preciso adequar ao contexto. Portanto, não é pegar em medidas aplicadas numa escola ou em casa e transportá-las para o local de trabalho ou para a universidade, que isso vai funcionar per si. Portanto, efetivamente é preciso perceber o contexto, perguntar às pessoas até que ponto estão disponíveis para mudar esse conhecimento, até que ponto é natural para eles, não implica um grande esforço de mudança de comportamento. Outra questão que é importante, e já vou referir um bocadinho mais à frente, é as pessoas sentem já necessidade de se comparar com grupos semelhantes. Portanto, nós todos somos mobilizados. Se nós soubermos que alguém que é como nós tem um certo tipo de práticas, nós sentimos mais mobilizados a implementar esse tipo de práticas do que se formos os únicos, e considerados os excêntricos ou os maluquinhos da casa. Portanto, é importante criar estes mecanismos que as pessoas possam ver que há mais alguém a fazer, é preciso de comparar até, criar alguma rivalidade. Isso são aspectos que acabam, no fundo, para ajudar a cimentar o conhecimento e mudar a atitude. E, portanto, o facto de estar identado estes 4 medidas tenta, no fundo, acompanhar um bocadinho a evolução da formação dos novos processos. Agora, para efetivamente mudar a atitude e criar uma intenção de mudar, há aqui uma questão que é, no fundo, definir objetivos comuns, definir a norma. Isto é, todos nós até podemos estar predispostos a comportar-nos como deve ser, neste caso, ser mais eficientes, se soubermos o que é isso. E se houver regras, portanto, todos nós vamos desligar as luzes quando saímos do escritório, todos nós desligamos o ar-condicionado quando vamos almoçar. Portanto, se houver se criarmos esse tipo de normativo nas pessoas, nós sabemos como é que nos havemos de comportar. Ajuda as pessoas, no fundo, a enquadrarem-se melhor o seu comportamento e a criarem, no fundo, a cimentar a sua atitude e esta mudança de intenção. Agora, para efetivamente mudar o comportamento, há que gerar informação relativa ao cumprimento dos objetivos. As pessoas precisam mesmo de ser informadas se o que estão a fazer está a ter impacto ou não. Eu já tinha referido esse aspecto mais anteriormente, mas de facto todos nós precisamos, no fundo, de um incentivo, de uma palmadinha nas costas, a dizer, estamos a fazer bem, isto está a ter efeito, vamos continuar. Caso contrário, se não houver, a palavra inglesa que nós utilizamos muito neste contexto, que é o feedback, se nós não soubermos como é que está a ser o nosso comportamento, provavelmente podemos perder a atitude ou até a intenção de mudar e, no fundo, não mudarmos comportamento nenhum. Portanto, neste processo todo de dar informação e de criar o conhecimento, é importante que nós depois vamos realimentando as pessoas com a informação para, de fundo, cimentar este conhecimento. Caso contrário, o esforço pode ser perdido. Relativamente à norma, eu gostava de realçar aqui um caso que todos nós devemos conhecer, que é a questão de termos, quando vamos viajar, vamos a um hotel, termos uma etiqueta a dizer, atenção, para ajudar o ambiente, reutiliza as toalhas, porque poupa não sei quantos litros de água e de lavagem, etc. Agora, há 2 maneiras de passar esta informação e é nisso que eu gostava de realçar. Portanto, os sociólogos ou psicólogos descrevem 2 tipos de norma social. Portanto, há a norma social descritiva, que é, no fundo, nós termos uma percepção do que é que deve ser feito. Eu sei que devo poupar energia, portanto, nós todos, penso que hoje em dia já criamos esta norma. Outra questão é a norma social injutiva, que é, eu sei até que ponto isso é reprovável ou louvável, portanto, ter um grau de satisfação associado a essa norma. E isto, no caso das toalhas, é muito interessante, porque, obviamente, demonstrou-se que era eficiente, as pessoas realmente começavam a reutilizar as toalhas por terem um lembrete. Lá está, nós todos precisamos de ajuda para nos lembrarmos precisamos de uma norma.
mas o que funcionou realmente muito bem era se disséssemos qualquer coisa como: atenção, 75% dos nossos clientes já participam nisto. E nós sabermos que é diferente perguntarem-nos ou avisarem-nos: reutiliza as toalhas porque é bom para o ambiente, eu aí posso tomar a opção de utilizar ou não, dependendo do meu comportamento. Agora, se eu souber que 75% das pessoas até o faz, isso se calhar pode me induzir a ser mais, ou até a mudar o comportamento que à partida não estaria a pensar, porque realmente a maior parte das pessoas faz isto, porque é que eu não hei de fazer? Portanto, esta questão, e saber que 75% das pessoas fazem isso, é porque acham que isso é que deve ser feito. E é um bocadinho diferente do alguém nos dizer que devemos mudar as toalhas, ou que 75% das pessoas acham que isso deve ser feito e que o fazem. Portanto, a forma como se transmite estas mensagens de comportamento acaba por ser importante integrá-las neste aspecto, neste quadro de comparação com os semelhantes. E no fundo, então, sumarizando um bocadinho, eu foquei várias coisas, mas ainda não disse então como é que se mudam comportamentos. Eu diria, esta resposta pode ser, quer dizer, pode haver várias estruturas para responder a isto. Eu penso que uma forma simples de concretizar isto é: temos que, uma primeira fase é dar informação, temos que explicar o que é que gasta, quanto é que se gasta, portanto temos que criar uma primeira onda de dar informação, mas depois seguida de uma onda de formação. E aqui a informação é a tal questão da norma, portanto ensinar como é que se pode utilizar melhor e ensinar até quanto se deve gastar. Eu aqui na questão da formação gostava ainda de referir, no contexto das universidades, que não basta tentar ensinar os utilizadores, os alunos ou os professores a mudar comportamento. No fundo, quem faz a manutenção dos edifícios ou, em última instância, os diretores dos departamentos do edifício que vocês estão a estudar, que são, teoricamente, aqueles que acabam por pagar a fatura energética, eles próprios têm que aprender quanto é que se gasta e como é que se podem gastar melhor. Porque esta mensagem, portanto, tem que ser não só para os utilizadores, mas para quem manda, por diversos motivos que também lá chegaremos, que é: se realmente não houver se as pessoas que fazem a gestão não se sentirem que aquilo é importante, a mensagem provavelmente nunca vai descer até a todos os utilizadores. Portanto, é preciso, no fundo, alertar quem gera as universidades, os departamentos, do peso específico que podem ter estas medidas e como é que se há de fazer para elas, no fundo, tentarem promover isso. Nós estamos a fazer isto neste momento no Tagus Park, fazer este exercício no Tagus Park no técnico, e tem sido muito interessante porque aí realmente temos uma direção do campus muito empenhada e que nos está a dar um grande apoio. Nós vamos já ver aqui alguns exemplos. E, obviamente, portanto, depois da informação e da formação, portanto, as pessoas já sabem o que é energia, até já sabem como é que vão fazer melhor, mas precisam de algum tipo de incentivo. Obviamente nós em casa acabamos por ter, ou não, enquanto a energia não for muito cara, mas acabamos por ter um incentivo económico, porque somos nós que pagamos a fatura. Nas universidades, quem terá o incentivo económico, no fundo, são as direções das universidades ou as direções dos departamentos, porque são elas que pagam a fatura, mas, no fundo, para o comum dos utilizadores num espaço público, onde não pagamos diretamente a eletricidade, os incentivos que têm que ser de outra natureza, que eu lhes chamei aqui sociológicos ou psicológicos. E é, no fundo, esse tipo de incentivos que artificialmente temos que criar e, no fundo, esta questão da comparação é uma forma de incentivar sociologicamente ou psicologicamente nós a sermos competitivos, eficientes. Eu dava agora aqui uns exemplos soltos, mas a informação, a sinalética, tenho aqui dois exemplos, um da Iniciativa de Sustentabilidade da Universidade de Harvard e outro da Iniciativa de Sustentabilidade do MIT, que é simplesmente alertarem as pessoas sobre como é que hão de desligar as luzes quando abandonam o edifício. Portanto, e nós em muitos edifícios públicos em Portugal tínhamos, já não conseguia arranjar o exemplo, mas tínhamos assim uma pequena etiqueta azul, estreitinha, a dizer desliga a luz, atenção, desliga a luz, mas as letras eram muito pequenas, a mensagem tinha 2 linhas, eu acho que pouca gente alguma vez leu aquilo na vida. Outra coisa é ter uma etiqueta apelativa, simpática, que realmente, e com uma frase tão simples como no caso do Greening MIT, desliga o interruptor, a ser direto, não sem grandes contextos, nem nada, é só uma mensagem, porque as pessoas no fundo já sabem que devem desligar, isto é mais um alerta. No caso do Tagus, a mensagem não é tanto ainda nesta forma
direta do lembrança, mas é mais uma questão ainda de tentar criar a norma. Portanto, nós temos agora no TAGS uma série de sinaléticas que dizem apenas vamos poupar e vão relembrando a água, a iluminação, o computador ligado. Portanto, isto no fundo é para começar a alertar as pessoas. Atenção, vamos todos poupar, vamos contribuir, portanto isto vai começando a abrir mentes e então numa segunda vaga vamos ser mais concretos. E o que é que pode ser esta segunda vaga? A tal da formação. Trago aqui um exemplo, outra vez, da Iniciativa de Sustentabilidade de Harvard, que é um manual muito simples, disponível na internet, em que se instala uma aplicação para fazer o shutdown do computador quando está mais não sei quanto tempo ligado, mas sem estar ativo. Portanto, tem um manualzinho de instalação, uma aplicaçãozinha desenvolvida, a pessoa pode dizer se tem um desktop ou um portátil, e no fundo, com esta aplicação, tenta-se ensinar as pessoas e, no fundo, faz uma coisa para além disso, que é, no fundo, ajuda as próprias pessoas a implementar, a lembrarem-se de ligar o computador. Portanto, isto é um exemplo de formação e até um bocadinho mais à frente de um software que ajuda as pessoas a fazer isto. Portanto, isto é um exemplo também muito interessante. Em termos de incentivos sociológicos ou psicológicos, portanto, vou tirar os económicos, porque vou considerar que, no fundo, quando vocês apresentarem os vossos planos de eficiência energética, com medidas, com os indicadores económicos fantásticos, as direções vão se sentir motivadas e perceber que se gastarem um X dinheiro, vão poupar esse dinheiro e muito mais em pouco tempo. Portanto, eu tirei daí esses incentivos, que acho que vão decorrer naturalmente e interessam um pouco ao utilizador no âmbito das universidades, mas esta questão do incentivo psicológico, como é que nós conseguimos os utilizadores a abordarem isto, tem a ver com o seguinte. Em Harvard criou-se um programa de certificação dos edifícios localmente. Portanto, havia umas brigadas que iam aos edifícios, analisavam os edifícios e depois davam-lhe uma classificação que ia de 1 a 4 e que no fundo era preencher as folhas a verde de um trevo. Neste caso tenho aqui o nível 3, portanto a pessoa já tinha um parabéns, apesar de ainda não estar no máximo. E o que é que isto criou? Gerou ali, portanto, uma pessoa que trabalhava num edifício que era 1 e ao lado um edifício que era aparentemente igual, mas tinha 2 ou tinha 3. Isto criou a própria noção das pessoas, a competição. Todos nós temos um espírito um bocadinho competitivo com o vizinho do lado e, no fundo, gostamos, ao comparar-nos, ou haver um mecanismo de comparação, conseguiu-se provar que quem ficava com a pior classificação ao lado de vizinhos com classificação melhor, rapidamente tentava implementar medidas e pedir uma nova certificação para ir crescendo de folhas. E, portanto, o que aconteceu foi, rapidamente, vários edifícios do campus de Harvard foram subindo de classificação. E isto é importante. Nós, no TAGS, temos um mecanismo que vamos lançar agora, porque, no fundo, nós conseguimos monitorizar até determinado nível quanto é que gasta cada departamento, lá está instalado, e, no fundo, vamos tentar criar uma prática deste género para incentivar as pessoas a poupar. Nós, a nível do programa MIT Portugal, já temos um bocadinho, temos 2 núcleos onde estamos a fazer essa competição. Obviamente, aí existe uma desvantagem, porque o núcleo que está a gastar mais é um núcleo onde estão os servidores e onde tem a Copa e, obviamente, aí as coisas ficam mais complicadas de ganhar. Mas criou algum incentivo e isso acho que é sempre de relevar e de incentivar. No MIT, o que eles fizeram foi uma competição dentro dos dormitórios de alunos para ver quem é que ganhava mais, mas também muito na ótica, e a competição ainda foi mais renhida, digamos assim. Eu terminava esta parte agora focando 2 exemplos. Como é que então falar de técnicas gerais de como é que nós então, que tipo de mensagens, portanto o que eu acabei de dizer foi que é preciso informar as pessoas, dar formação, mas que mensagem é que nós temos que dar nessa informação para ser efetivos? Então vou-me basear aqui nas técnicas de influência e persuasão do Roberto Cialdini. Vocês podem fazer Google e onde encontrar várias apresentações, vídeos, etc., talks que ele deu. E no fundo ele espelha estes 6 princípios que eu vou dizer. Como é que as pessoas se sentem motivadas a mudar? O que é que a mensagem tem que ter? Bem, primeiro, as pessoas, a reciprocidade. Portanto, as pessoas estão dispostas a fazer algo se receberem logo alguma coisa. E esta questão, as pessoas, se receberem informação sobre a eficiência energética, provavelmente ficam logo mais dispostas a cooperar também. E isto, receber mais informação sobre a eficiência energética, pode ser
coisa tão simples como saberem quanto é que efetivamente gastam. Depois é preciso criar uma relação é preciso criar um compromisso e uma consistência à volta desse compromisso, que isto é, as pessoas ficam mais dispostas a mudar se for consistente com um compromisso que for definido, sobretudo se for definido recentemente. Nós no técnico temos agora um novo compromisso, o campus todo está empenhado em ter práticas de melhor eficiência energética e no fundo as pessoas começam-se a ouvir nos corredores, nas conversas, as pessoas a sentirem-se motivadas então, mas como é que a gente faz isso? E, portanto, no fundo, foi definido um compromisso a nível geral e as pessoas sentem que, ou estão predispostas desde que haja um movimento consistente à volta de atingir esse compromisso, as pessoas estão mais dispostas a encetar tais alterações. A autoridade, e eu, quando foquei aquela questão de as mudanças de comportamentos têm que vir de cima, tem a ver com isto, portanto as pessoas estão mais dispostas a mudar se seguirem indicações de alguém a quem reconhecem ou competência técnica ou autoridade e portanto é importante que essas indicações venham de cima, caso contrário podem-se perder. E validação social, isto é, as pessoas estão mais dispostas a mudar se virem que os seus pares estão a mudar, portanto se os professores virem que há outros professores a mudar ou se os alunos virem que há outros alunos a mudar, provavelmente vão se sentir dentro daquela questão da norma injuntiva, vão se sentir mais dispostos a mudar. Finalmente, a escassez e a ligação à amizade. As pessoas são, aqui talvez um bocadinho desfasado da eficiência energética, ou difícil de contextualizar, mas as pessoas são muito mais atraídas por bens escassos, coisas que elas acham que por serem escassas são mais importantes. E aí a informação privilegiada, saber determinadas coisas, mais ninguém sabe, pode ser um caso particular de escassez, apesar de neste contexto ser um bocadinho difícil. E finalmente sentirem haver uma conexão, amizade, portanto as pessoas estão dispostas a mudar com quem tenham, ou conhecem, ou tenham uma ligação afetiva e um bocadinho reforçando aquela imagem da autoridade. Para concluir, vou então apresentar um guia que vocês podem consultar na internet, que é no fundo agora da Universidade de Berkeley, também da iniciativa de sustentabilidade que eles têm, que no fundo é qual foi o guião para promover comportamentos sustentáveis e que no fundo resume de uma outra forma tudo aquilo que eu disse até agora. Portanto, primeiro é preciso atrair a atenção das pessoas, como nós estamos a fazer no Tagus, vamos poupar, é preciso surpreender, emocionar, usar figuras, contar uma história, portanto criar o contexto, criar aquele tal compromisso para que nós todos nos sentimos tentados a mudar. É preciso criar mensagens persuasivas. O que é isto, mensagens persuasivas? Eu tentei focar isso, portanto, em vez daquela etiqueta como nós tínhamos há uns anos em Portugal, atenção, desliga a luz porque é importante poupar não sei o quê, é ter simplesmente uma coisa, desliga a luz, se calhar é muito mais, é mais concreto, é mais específico, e no fundo todas as mensagens que criem uma visão e que ajudem a focar, a personalizar e a induzir a tal norma injutiva são muito importantes. Portanto, mensagens curtas, mensagens simples e que as pessoas se sintam atraídas por ela. O mudar o comportamento é, no fundo, aplicar, enfim, da forma que for possível, no contexto da universidade, as técnicas que eu acabei de escrever do Cialdini, e depois é preciso entregar a mensagem. Portanto, construímos a mensagem, mas é preciso, ao entregar a mensagem, é preciso escolher quando fazer. Portanto, temos que escolher momentos em que as pessoas estejam predispostas a receber a mensagem, é sempre preferível o contacto, fazê-lo através de um contacto direto, ser simpático e, no fundo, em termos de audiência, obviamente, nós queremos atingir todos os grupos, incluindo os mais céticos, mas a questão, se calhar, para atingir todos os grupos não é preciso falar para toda a gente. Se calhar basta, por exemplo, escolher líderes de opinião, escolher pessoas que realmente, ou alunos, não sei se a associação de estudantes, ou alunos com alguma preponderância no grupo deles, ou professores igualmente, pessoas que mobilizem os colegas, e no fundo focar neles e a palavra vai espalhar por eles. Portanto, no fundo, que vai criar aquele efeito descrito pelo Cialdini, que é as pessoas mudam se sentirem uma afetividade, alguma ligação com alguém de quem eles gostam ou que manda neles, simplesmente. Portanto, como a audiência, se calhar, em vez de tentar atacar toda a gente, ser específica. E depois, obviamente, usar técnicas diferentes para cada tipo de grupos. E nesse caso, eu penso que este slide, eu agora não tenho tempo de descrever, mas basicamente eles em Berkeley, para o faculty, que aqui são os professores, para os estudantes e para, no fundo, os técnicos, os administrativos,
é preciso usar mensagens diferentes. Portanto, os professores, como por exemplo são pessoas que em geral questionam muito, me perguntam muitas coisas, uma pessoa na argumentação não pode só dar os prós, se calhar tem que dar os contras, que é para mostrar que existe, nem tudo é positivo, também há negativos, mas se calhar os aspectos positivos acabam por balançar os negativos. Portanto, agora, se calhar ao staff, aos empregados, se calhar basta ter uma ligação de autoridade. Infelizmente, então no nosso país, que é muito hierárquico, isto se calhar funciona bem, é simplesmente ter um chefe a dizer é assim que se faz e tem que ser feito assim, e as pessoas obviamente vão seguir. No caso dos estudantes, a coisa é diferente porque eles são muito mais, em princípio, mais abertos, são mais inovadores e, portanto, até as mensagens podem ser mais de choque, mais agressivas. E se calhar tem que ser rodeado de festas, de usar os espaços dos estudantes, fazer isso nas bibliotecas ou nas festas que eles organizam, do que propriamente em seminários formais de como é que vamos fazer energia. Portanto, estes são todos os aspectos que eu acho que vocês deviam considerar quando forem propor as tais medidas de comportamento. Portanto, só para sintetizar esta parte, e já me estou a alongar um bocadinho mais do que eu estava a pensar, as medidas comportamentais até são relativamente fáceis de identificar. As pessoas deixam as luzes ligadas, vão-se embora e deixam o ar-condicionado ligado, mas a questão é que não só é difícil de quantificar o impacto delas, como também são bastante difíceis de implementar, por causa de todas estas questões que eu tentei aqui descrever. São medidas que implicam ações a mais longo prazo, não é chegar e mudar um equipamento e aquilo é mais eficiente. Portanto, é preciso informar, fazer a formação, depois dar o feedback de como é que as coisas estão a ocorrer. Portanto, não é uma medida localizada no tempo, é um processo contínuo no tempo. É preciso relembrar, comparar, reforçar a mensagem. E no fundo requerem muito mais imaginação do que as outras. Há aqui uma grande componente de inovação na forma como se comunica, na mensagem, enfim, nos vários aspectos que eu foquei e que eu acho que, e quanto mais imaginativos formos, vamos criar mais aquele efeito de surpresa, mais aquele efeito de choque que vai atrair muito mais pessoas. E pronto, fazendo agora aqui, este no fundo foi a súmula das medidas comportamentais. Se calhar, eu esqueci-me de dizer isto no início, mas vocês vão colocando questões, não sei como é que estão as perguntas, temos uma questão, se calhar posso tentar responder agora. Só um momento, enquanto... é outra página. Está aí ao lado, exatamente. Desculpem lá, estou à procura de pergunta. Estamos a fazer o refresh. Portanto, que método ou abordagem recomenda para avaliar, analisar o grau de eficiência em termos energéticos de determinado edifício? A minha sugestão é... vocês têm que estar no edifício. O Hugo Fonte, no último webinar, eu penso que frisou isso muito bem. Vocês, quando fazem as vossas visitas, auditorias, vocês têm que estar a sentir o edifício. Têm que lá estar 1 dia, 2 dias, a ver como é que as pessoas utilizam. E depois, ou têm acesso a medições específicas, o que vai ser difícil na generalidade dos casos, mas vocês podem fazer uma coisa muito simples com pequenos inquéritos. Perguntar às pessoas, olha, quantas horas estão na vossa sala? Será que desligam as luzes, não desligam? Quando vão almoçar, como é que fazem? No verão abrem janelas, não abrem? Enfim, existem... Eu penso que isso é... Além, vocês ao viver o edifício, ao andarem lá pelos corredores, vão sentir o que é que as pessoas fazem ou deixam de fazer e a tomar notas. E em casos particulares, tentar perguntar efetivamente como é que as pessoas se comportam. Eu até vou dar aqui uma indicação, por acaso não pus isso nestes slides, mas nós no TAGS também, tem sido o nosso laboratório, todas estas experiências, fizemos um pequeno inquérito no Google, portanto o Google Docs, no Excel, vocês às tantas podem criar uma série de perguntas e mandar aquilo como um inquérito pela internet, ou SurveyMonkey, que também é free. Vocês fazem uma série de questões e nós perguntámos no espaço de uma semana, olha, esta semana você vai trabalhar segunda, vai trabalhar na terça, e à terça chegou de manhã, chegou à tarde, desligou as luzes para o almoço ou não sei o quê, e nós, conforme as respostas, quando juntámos tudo aquilo e tínhamos a informação de quanto é que gasta uma luz e quanto é que gasta um computador, nós, ao reconstruirmos as respostas, tivemos um erro de menos de 10% em relação ao consumo efetivo que se tinha verificado naqueles gabinetes. Isto para dizer, obviamente
um inquérito é uma arte que eu de todo não sei explicar os truques, mas enfim, nós, os engenheiros às vezes a fazer inquéritos incorrem muitos riscos, muitos erros e os resultados são um pouco fidedignos, mas a verdade é que neste caso específico, com produtos muito simples, veio de manhã trabalhar de manhã ou à noite, ou à tarde, deixou isto ligado ou deixou isto ligado, as coisas bateram certo e, portanto, eu diria que isto era uma maneira de facilmente determinar como é que as pessoas utilizam e depois, a partir daí, inferir acerca da eficiência energética ou não dos edifícios. Eu, entretanto, antes de passar aos próximos tópicos, se calhar referia só aqui uma questão que é, quando vocês forem fazer estas visitas de campo que eu estou aqui a falar, seria interessante o filmarem ou com os vossos telemóveis ou levarem câmaras para, no fundo, documentarem o vosso trabalho de equipa. E se nos puderem mandar isto, nós lançamos agora um desafio na página, no Green Campus, em que, efetivamente, vos pedimos para lançar, para mandar esses vídeos, as vossas reuniões de trabalho, etc., para mostrar às outras equipas como é que vocês estão a fazer e todos aprendemos com esse processo. Eu sei, por exemplo, no caso do técnico, se andam a organizar visitas estruturadas, com o professor acompanhante e com os técnicos de manutenção, a conhecer as instalações. Imagino que noutras universidades as coisas sejam processadas de forma diferente, mas de partilhar todas essas informações acho que é muito importante e, portanto, o nosso desafio aí é vocês documentem, filmem, tirem fotos e enviem-nos para demonstrar, no fundo, o que é que tem sido o vosso trabalho de campo. Acho que vamos todos ganhar muito com essa dinâmica. Eu agora ia só ver aqui um golinho de água antes de passar à avaliação económica das medidas. Só um momento, por favor. E continuando agora, eu agora, de uma forma resumida, até porque na maior parte das vossas equipas vocês têm elementos com conhecimentos na área da gestão e da economia, portanto vão fazer este trabalho bastante bem, mas vou só, no fundo, recordar, digamos assim, os 3 indicadores básicos, pelo menos sobre os quais vocês devem incidir a análise das vossas medidas. E começava só por estruturar um bocadinho o que é que são. Portanto, quando nós implementamos uma medida, vai ter um custo associado. E esse custo pode ter três componentes. Uma é de investimento, quanto é que custa investir numa medida, pode ser adquirir um equipamento, mas não só adquirir, mas também instalá-lo. Portanto, os painéis solares não é só comprar painéis, é preciso comprar a estrutura pós-montar, é preciso pagar a pessoal pós-montar, etc. Pode até ser necessário considerar alguma taxa de substituição nos equipamentos, ou mesmo nas medidas comportamentais, o investimento pode ser, quer dizer, imprimir cartazes para pôr todos os interruptores numa universidade, pode não ser assim uma medida com um investimento tão baixo quanto isso. Portanto, vocês devem quantificar isso, é importante que o façam. E se calhar considerarem também que de vez em quando é preciso substituir essas sinaléticas. Depois existem custos fixos associados, quer dizer, não dependem da operação. Por exemplo, pode ser, no caso que eu penso que é pouco provável de ser necessário mais pessoal para a manutenção do equipamento, ou ter, por exemplo, uma licença de software, fazer uma manutenção anual de um determinado equipamento, isso é tudo um custo fixo, tem que ser contabilizado. E depois tem custos variáveis associados à operação. Obviamente, se nós estamos a falar de inserir energias renováveis, etc., em princípio os custos variáveis não existem porque o combustível é grátis, mas se estamos a considerar opções como cogeração ou utilização do gás em detrimento da eletricidade, etc., nós temos que considerar os custos associados à operação. Portanto, no fundo, é o combustível e, no fundo, quantas horas aquilo vai estar a funcionar para estimar quanto é que se vai gastar. E depois, efetivamente, consoante o número de utilizações, isso pode ter um impacto na própria manutenção, que é preciso também ter em conta. Portanto, estes são os 3 custos associados a uma determinada medida. Gostava aqui só de explorar ainda também outros conceitos. Portanto, o conceito da atualização, que vai ser importante quando vocês calculam um dos indicadores, que é o valor atualizado líquido. No fundo, isto é um processo aritmético de quanto é que, à data de hoje, custa um determinado valor no futuro. Ou seja, de uma forma mais simplificada ainda, quanto é que valem 1000 euros em 2014.
Para isso, portanto, existe esta forma, que no fundo é o valor atual, peço perdão, o valor atual é igual ao valor no futuro a dividir por 1 mais uma taxa de atualização, que eu já vou descrever o que é, mas, por exemplo, se nós considerarmos uma taxa de atualização de 10%, quer dizer que 1.000 euros em 2014 valem, de facto, 826 euros. Portanto, isto é o conceito. Portanto, o dinheiro de hoje há de valer menos no futuro. Agora, vale menos quanto? 10% ou 5%? Bem, isso no fundo é descrito pela taxa de atualização, que das duas normalmente é considerado 3 componentes, mas vocês podem fazer isto de forma mais simplificada até. Tem a taxa de inflação, portanto, a não ser que haja uma deflação, como existe em alguns países, em princípio o dinheiro que recebemos hoje, se formos utilizá-lo no ano seguinte, vale menos, porque os bens crescem todos, em Portugal, à volta de 3% nos últimos anos. Existe também uma taxa de remuneração real, isto é, o dinheiro que vou gastar para fazer um investimento, podia simplesmente pô-lo no banco e ganhar uma remuneração, que é a taxa do depósito a prazo, 2%, 3%, e, portanto, sem fazer nada eu posso ganhar dinheiro com isso. E, obviamente, também posso ainda sobre isso pôr um prémio de risco, que é, eu só faço um determinado investimento se realmente, para estar a ganhar 3% meto no banco, mas se for a ganhar 10%, então se calhar já vou arriscar, apesar do retorno não ser tão certo, realmente as pessoas estão mais dispostas, não é? Isto, no fundo, é o que se passa quando as pessoas, em vez de optarem por depósitos a prazo, optam por apostar em fundos de investimento, que é uma palavra maldita nos dias de hoje, mas enfim, podem apostar em fundos ou em carteiras de ações, etc. Portanto, o risco é maior, mas se por acaso ganharem, também não ganham 3%, ganham muito mais. E, portanto, no fundo, a taxa de utilização pode ter em conta todos estes fatores e eu diria, segundo vários estudos internacionais, quando nós estamos a considerar, na ótica das medidas de eficiência energética, 10% eu diria que era um mínimo. Portanto, uma pessoa tem que considerar que o dinheiro, quando se investe, o dinheiro vai ter uma atualização de pelo menos 10%. E quando não, são taxas superiores. Isso depois vai-se refletir um bocadinho mais à frente. Eu já vou explicar porquê. Outros conceitos que é importante. Obviamente, quando vocês implementam uma medida, e estou a falar aqui, vão ter receitas sobre ela. E as receitas podem ter duas nuances, que é, ou são poupanças líquidas resultantes de implementar a medida, como, por exemplo, deixaram de gastar gás para aquecer águas quentes sanitárias porque puseram solar térmico, então todo o dinheiro que deixaram de gastar no gás passa a ser uma receita de exploração. Portanto, já não gastam aquele dinheiro, apesar de estarem a ter o mesmo serviço. Ou então ter mesmo receitas líquidas, no caso de proporem medidas no âmbito da mini-geração, portanto, pôr uma série de painéis fotovoltaicos, etc., ligados à rede, vai haver uma renda de exploração pelo facto de vocês venderem eletricidade à renda e, portanto, isso é uma receita. O que é que são as despesas de exploração? Bem, eu já as foquei, são os custos fixos e custos variáveis e, no fundo, na questão dos custos variáveis, vocês têm que ter alguma noção de quanto é que aquilo vai ser utilizado. Portanto, se puserem uma cogeração, obviamente vai ter associado uma receita, se não mudar muito o enquadramento legal, mas também vai ter um custo, vai ser preciso gastar combustível, etc. E, portanto, é preciso saberem quanto é que vão gastar, terem uma boa estimativa sobre isso. E depois ainda, isto, em princípio nos vossos casos não vai ser assim tão óbvio, mas obviamente depois de implementar uma determinada medida, quando o tempo de vida útil daquela medida acaba, o bem que vocês lá têm pode ter um valor residual. Por exemplo, se for uma turbina de cogeração, vocês, depois de ganharem o dinheiro todo que planearam, depois aquilo se calhar ainda tem um valor físico e podem revender ou reutilizar num outro investimento. Portanto, esse valor residual também acaba por ser importante. Isto para quê? Quando vocês calculam uma medida, a medida económica, de impacto económico mais importante que devem avaliar, neste caso, pelo menos, deve ser o valor atualizado líquido. E, no fundo, o que é que isto é? É uma medida para avaliar a viabilidade de um projeto, onde se tem em conta não só os gastos como as receitas, mas os gastos e as receitas ao longo do ano. E, portanto, a questão pela qual eu expliquei a taxa de atualização é o facto de eu receber 1.000 euros este ano, vale 1.000 euros, mas o facto de eu receber 1.000 euros no próximo ano, para os dias de hoje, isso vale apenas, naquele caso que eu dei, 1.800 e tal euros. Isto é, no caso da mini-geração, vocês quando estão a analisar os retornos que vão ter das várias tarifas, no fundo têm que pensar que
a tarifa que está planeada daqui a 5 anos, aquele bolo que em absoluto é o mesmo valor de hoje, se o painel produzir mais ou menos sempre a mesma coisa todos os anos, mas de facto o valor naquele ano, no ano 5 ou no ano 6, vai ser um valor mais residual. Porquê? Porque as coisas aumentaram de preço, tem inflação, podiam ter feito outros investimentos, etc. Portanto, esta fórmula tenta ter isto em conta. E no fundo, esta fórmula o que faz é um somatório para cada ano. Portanto, vocês, se estão a analisar um projeto a 15 anos ou 20 anos, vão ter 20 parcelas destas. Entra o investimento no período T, e atenção que o investimento não é necessariamente todo feito logo no ano. Portanto, quando vocês implementam uma medida, não é necessariamente todo feito naquele ano. Vou dar um exemplo: se tiverem que para implementar, ou a universidade gasta o dinheiro e põem lá um equipamento, ou então se calhar têm que recorrer a um empréstimo ou qualquer coisa, ou não, depende, se põem os painéis fotovoltaicos e depois mais daqui a uns anos decide pôr mais um conjunto de painéis fotovoltaicos, no fundo vai ter várias séries de investimento e isso é preciso contabilizar. Em geral, pode-se assumir às vezes que o investimento é todo feito à cabeça no ano zero. E depois, todos os anos, obviamente, vamos ter receitas e despesas que têm que ser contabilizadas considerando a taxa de atualização. E depois, no final, vamos ter o valor residual em função da taxa de atualização daquele ano. Por exemplo, se for um equipamento, uns painéis solares que duram 20 anos e depois nós acharmos que ainda vamos conseguir revender aquilo daqui a 20 anos, que o valor residual é 100 euros naqueles anos, mas é 100 euros, mas após 20 anos, o que quer dizer que basicamente o valor líquido para nós é como se fosse aquilo fosse 20 euros ou qualquer coisa assim. Não fiz as contas, mas é só para exemplificativo desta questão da atualização. O que interessa é que sempre que o VAL der zero, é para fazer um investimento. Tá? Agora, o que é esta taxa de atualização? Eu aqui, como vos disse, acho que não faz sentido utilizarem a taxa simplesmente ter dinheiro no banco e pô-lo, devem pôr um risco sobre isso, quer dizer, isto depois depende um bocadinho, o que eu vos aconselho a fazer análise de sensibilidade, mas basicamente a taxa de atualização deverá pelo menos ser à volta de 10%, mas temos casos na literatura onde pessoas exploraram até 20%, 15%, 20%. Portanto, enfim, aqui não há nenhuma regra de ouro, este 10% soa um bocadinho a número mágico e é o de facto, mas enfim, vocês vão ter melhores estimativas sobre isso do que eu. Há outros indicadores, portanto, a taxa interna de rentabilidade ou a taxa interna de retorno, que no fundo é qual é esta taxa de atualização se o VAL desse exatamente zero. Isto quer dizer que se esta TIR, a taxa de for superior à taxa de atualização, quer dizer que o VAL é zero. Isto é, vocês precisavam de um esforço maior para dar zero e vice-versa. O tempo de recuperação é a mesma coisa. Portanto, se vocês estão a olhar para o tempo de recuperação, vocês estão a olhar para um projeto a 20 anos. Se o projeto demorar mais do que 20 anos a recuperar o investimento, quer dizer que não tem interesse, portanto, aquilo é dinheiro perdido que vocês vão pôr. E, portanto, há que ter estas... Isto, no fundo, são indicadores mais simples que o VAL, que dão alguma... Mas muitas vezes mais utilizados até para avaliar os investimentos do que o próprio VAL. E pelo menos estes 3 indicadores eu gostávamos que estamos à espera que vocês os avaliem e que os documentem e que até façam alguma análise de sensibilidade. Obviamente, se vocês considerarem outro tipo de investimentos, melhor ainda, porque, enfim, vocês são livres de utilizar, isto é quase o patamar mínimo para analisar as medidas. Portanto, no fundo, para avaliar as medidas, tem que determinar qual é o investimento, determinar os custos associados, quer fixos, quer variáveis, avançar com uma taxa de utilização, determinar qual é o número de operações, e isto deve ser feito para cada medida. E, no fundo, depois calcular os indicadores. E fazer, como eu digo aqui, uma análise de sensibilidade, porque, de facto, é preciso ter uma taxa de 10, mas depois a TIR é 8, ou não sei o quê, é preciso ver que, se calhar, o investimento também vale por si, não é? Portanto, há que fazer aqui alguma análise de sensibilidade e ver... Portanto, aqui o que eu quero dizer é não aceitem se com 10 o vale é positivo, mas com 9, a taxa de utilização com 9% já é negativo, vocês também não... Quer dizer, não digam que não vale a pena se acharem 9, não é? Portanto, deem alguma folga, façam alguma análise de sensibilidade, porque as coisas não são exatamente, nós não sabemos a priori o que se vai passar daqui a 15 anos, as coisas podem ter valores diferentes. Gostava só aqui, portanto, no âmbito do estudo do Energin, que é o polo de competitividade para a energia, foi feito o estudo pelo CETECO, que no fundo pegou em dados de outros programas do PPEC e da ERSE, que no fundo tentam, aquela figura inicial que eu mostrei da McKinsey, tentam
ver qual é o custo dessa medida aplicado no contexto português. E o que eu queria, pronto, aqui o valor indicado é o custo de energia, no fundo é, considerando um determinado investimento com uma determinada taxa de utilização num determinado período de anos e ver quanto é que a energia, quanto é que foi evitada. E o que nós vemos aqui é que, considerando taxas superiores a 10%, estamos a falar aqui neste caso acho que foi de 12%, nós temos que tanto substituir a iluminação eficiente, está aqui com o CFL, ou o frio industrial, ou ter técnicas free cooling na climatização, ou a iluminação a LED, está tudo abaixo do preço de eletricidade, mas atenção, eu considerei aqui um preço de eletricidade médio para a média tensão, que inclui não só a energia, mas como a potência contratada e a potência utilizada em horas de pontas e também o IVA. Isto assumindo que aqui nos custos de investimento estão incluídos o IVA. E, portanto, vocês veem que todas estas medidas, em princípio, vão ter retorno económico. Agora, isso não quer dizer que sejam implementáveis ou facilmente implementáveis. Está bem? E, relativamente ao investimento, ainda há que dizer o seguinte, que é, como é que, no fundo, vocês têm que analisar isto, penso eu, à luz de duas realidades distintas. Ou a própria universidade vai investir com fundos próprios e tem dinheiro para implementar as medidas, e se calhar se forem medidas com um pequeno investimento elas próprias avançam, mas se for medidas de grande investimento, como pôr uma cogeração ou mudar um chiller, se calhar não vão ter capacidade financeira para o fazer. E nesse caso, e daí também a associação deste concurso com a Self Energy, que é uma ES, com uma empresa de serviço energético da ESE, no fundo, estas empresas estão no mercado para ajudar as outras empresas, outras instituições a serem eficientes. Teoricamente o modelo é vendem energia diretamente, neste caso às universidades, e fazem todos os investimentos, mas a realidade eu diria que está no contexto português e, enfim, tem sido a prática do negócio, está no contrato de performance e eu tenho aqui o link para o decreto-lei que regula isto no âmbito da administração pública, o programa EcoAP, que é, neste caso, vocês analisarem uma medida com grande envelope financeiro, se calhar tem que vê-lo na ótica de quem vai implementar, do negócio. Isto é, quem vai implementar não vai querer pôr lá dinheiro ou investir numa universidade e estar a receber, estar a recolher receitas, etc., ao longo de 15 ou 20 anos. Não é esse o modelo de negócio delas, tem que ser mais curto e, portanto, vocês devem terminar por uma determinada medida em quantos anos é que aquilo se paga. Portanto, aqui acaba por ser muito importante o período de retorno. Se for uma medida que tem 5, 6 anos de retorno, provavelmente é interessante para uma empresa destas. Se for uma medida que é só se paga ela própria, tem um período de retorno de 10, 12, 15 anos, se calhar não é interessante para uma empresa destas. Isto até porque está ligado, eu não sou especialista nesta questão, mas está ligado depois também às regras de contratação pública, que não se pode ter, enfim, contratos de longa duração, por mais não sei quantos anos, etc., apesar de haver exceções, mas no fundo a mensagem é vocês vejam, nestes casos, se for um investimento avultado, se for uma entidade externa a fazer o investimento, a partir de quantos anos é que aquilo se paga ou não. Portanto, aqui o retorno de investimento, o período de investimento o período de retorno de investimento pode ser um aspecto importante. Depois, obviamente, vocês têm que, vai haver ser estipulado um preço de energia mais baixo do que aquele com que vocês partem, que é para a instituição ter a vantagem de participar. Portanto, aqui o benefício económico para a universidade de entrar num negócio destes é eu de certeza vou pagar menos eletricidade e gás do que ando a pagar agora, e há uma partilha das poupanças durante anos. Portanto, essa partilha, essa poupança, pelo facto de se implementarem as medidas, é benefício para a universidade, mas obviamente para a empresa que fez o investimento. Está bem? Agora, normalmente, depois depende das modalidades, no final o que acontece é que ao fim destes 8, 10 anos, ou o que for combinado, a universidade até pode ficar com equipamento que dura mais anos. Portanto, para a própria universidade ganha de duas formas. Em princípio, não investe o dinheiro, não tem que investir o dinheiro, não o tem, de qualquer das formas fazer isso. Vai recebendo, o benefício dela é que vai pagar menos energia do que pagaria no futuro e depois, no final, ainda pode utilizar por mais anos o equipamento e ter os benefícios totais. Portanto, isto é para tentarem fazer, vocês vejam documentação sobre as ESs, contratos de performance, vejam o decreto-lei que está lá mais ou menos, sim, relativamente bem explicado como é que é este modelo e vocês façam uma análise. O que o meu conselho aqui é, ou fazem, se for medidas, enfim, com investimento baixo, até podem ser feitas pelas próprias universidades, mas se forem investimentos avultados, instalar uma mini geração de fotovoltaico ou uma cogeração, a universidade não vai ter, provavelmente, capacidade financeira para o fazer e então, nesse caso, devem fazê-lo numa ótica diferente. Finalmente, para concluir, que já vai longa a nossa webinar de hoje,
Vou só referir muito brevemente a informação que está no site, que é o Plano de Eficiência Energética à moda do Green Campus. Portanto, nós temos um documento que é o relatório de projeto que está disponível na página e que tem estes pontos todos, portanto, onde vão identificar a equipa, obviamente, mas importante também é a motivação, porque é que vocês participaram. Isto é importante perceber, sobretudo para aqueles que estas questões da energia são um bocadinho mais colaterais, porque estão em áreas diferentes, que normalmente não lidam com estas questões, porque é que se interessaram por isto. E, no fundo, portanto, a parte que é aqui essencial é do ponto 3 ou 6, onde vocês vão ter que fazer um resumo das medidas que propuseram, que objetivos é que pretendem cumprir com isso, depois descrever as medidas, de índole técnico e comportamental, e depois uma a uma. Bem, e depois para cada uma dessas medidas, depois a estrutura pode ser um bocadinho adaptada à forma como vocês fizerem o documento, mas no fundo tem que ter um orçamento para a implementação dessas medidas e tem que ter uma análise de benefícios. Benefícios tanto económicos, como da forma que eu acabei de descrever, ou utilizando outros indicadores, mas também benefícios ambientais, que vocês consigam calcular quanto é que se poupa em CO2, impactos mais sistémicos de implementar a eficiência energética, quanto é que no geral a universidade poupou de energia, etc. Mas também benefícios sociais. Portanto, por exemplo, no caso das medidas comportamentais, quanto é que vocês acham, quantas pessoas vocês acham que vão conseguir mobilizar, se é toda a gente, se não é, qual é o impacto que essas medidas vão ter depois nos outros círculos em que as pessoas que estão na universidade se movimentam, se elas vão levar aquilo para os amigos, para as famílias. Portanto, tentar avaliar esses benefícios, obviamente é um bocadinho difícil, mas é importante verem até que nível, até que ponto vocês acham que as vossas medidas são mais replicáveis ou não. E depois, obviamente, toda a bibliografia que usarem, livros, softwares, é importante para nós conseguirmos avaliar, sobretudo para distinguir os meios, porque, pronto, equipas são naturezas muito diferentes, vão ter meios à disposição completamente diferentes e é preciso, no fundo, tentar balancear isto para tornar a competição o mais justa possível. Em relação ao procedimento, vou só aqui fazer um resumo mais ou menos do que é que nós estamos à espera. Portanto, por esta altura, em princípio, já todos vocês já têm informação disponível dos edifícios, as faturas, plantas. Isto era suposto estar disponibilizado logo no início do concurso, em outubro, quando começámos. Devem ter feito ou estar a começar a fazer uma auditoria, portanto, caracterizar o edifício, analisar o estado em que estão esses temas. E agora esperamos nós estejam todos numa fase de análise de informação, assim forte, a ver os dados que têm, o que é que viram, o que é que descobriram no edifício e, no fundo, após essa análise vão identificar as medidas e, atenção, eu chamo aqui um aspecto que é importante, que também o Hugo Fonte da Self Energy já tinha reforçado. Vocês ao identificarem as medidas, por favor, falem com os responsáveis da vossa universidade, com os professores responsáveis, com os técnicos responsáveis, para ver se realmente, portanto, aqui está a colaboração com o gestor de energia, para aferir um bocado a execuibilidade da medida. Vocês têm que, e nós queremos ver essa análise presente nos relatórios, que é, esta medida vai ser muito fácil de implementar, ou esta medida tem um alto benefício económico, mas é extremamente difícil de implementar por isto e por aquilo. Portanto, percam algum detalhe, não ponham medidas à la carta, porque as coisas não funcionam assim, cada edifício é um edifício, tem especificidades diferentes e, portanto, vocês têm que ter isso em atenção. Os critérios de avaliação, genericamente, eu já fui falando deles, mas onde percorrer por aqui, portanto, das medidas técnicas, nós queremos avaliar nos diferentes setores, se a eficiência é na climatização, se é na iluminação, se é no outro serviço, se vocês têm ou não geração de energia, e atenção, aqui neste aspecto não é um plano não vai ser mais valorizado por vocês dizerem que metem não sei quantos quilowatts fotovoltaico ou não põem nada, não é isso. O que vai ser avaliado é se vocês olharam para a questão e verificaram se é possível ou não. Portanto, porque nem sempre é possível por diversos fatores. Portanto, não ganha aqui, quanto mais fotovoltaicos puserem, ganha aqui vocês terem analisado essa questão. E a mesma coisa da envolvente. Portanto, nós no seminário da Laura, várias técnicas sobre como é que a envolvente pode jogar na eficiência energética do edifício, mas ou o edifício é histórico e nós não podemos mudar as janelas, ou o edifício tem uma determinada estrutura, ou está orientado de uma determinada maneira que não há nada a fazer, ou é todo de vidro e azar, é mau termicamente. E, portanto, o que nós queremos ver pode não resultar nenhuma medida técnica daí, mas vocês têm que avaliar, têm que dizer porque é que nem sequer pensaram, ou não a vão implementar. Em termos de medidas comportamentais, a questão é um bocadinho diferente. Queremos ver
se elas são mais orientadas aos utilizadores, como é que vocês vão mudar os utilizadores, mas também como é que vão mudar processos. Por exemplo, se vocês decidirem que uma das medidas é fechar o edifício em agosto ou qualquer coisa assim, tem que ver se isso é possível, se não há atividades científicas, laboratórios que não podem fechar durante o ano, ou se é só laboratórios, ou se é só cantinas, então se calhar faz sentido. Portanto, ver estas duas valências, não só para os utilizadores do dia-a-dia do edifício, mas também para quem manda na gestão do edifício. E depois gostávamos de ver também esta questão da disseminação, que eu já alertei, portanto é importante saber que vocês, quando implementam a medida, verem até que ponto ela pode ser disseminada, nem que seja para outros edifícios do campus em questão. Depois, os benefícios, obviamente, quanto melhores forem as medidas, mais benefícios económicos trouxerem, melhor. A inovação, quanto mais inovador for, tem um peso, portanto, vocês novas tecnologias que por acaso não estão ainda disponíveis, mas facilmente poderiam estar, isso é importante. E até criatividade das ações, isto mais nas medidas de índole comportamental, mas a vossa inovação da forma de abordar as pessoas, os diferentes grupos, a forma como vão fazer isso, é com vídeos, é com figuras, é com festas, isso vai ser tudo muito importante. E depois, obviamente, a multidisciplinaridade, nós sentirmos que houve aí, de facto, várias pessoas com diversas valências a funcionarem e, mais uma vez, chamar a atenção para a execuibilidade da implementação. Não proponham coisas, não vale a pena que nós sintamos que não é impossível de implementar. Finalmente, só estruturando em relação aos webinars, portanto, o webinar 5, em termos de recolhas de informação e da forma de fazer auditorias, foi extremamente importante. Da análise de dados, tivemos 2 webinars a cobrir isso, portanto, a gestão dos consumos, o dado pelo professor Miguel Águas, e também as auditorias energéticas, portanto, nos ensinaram de alguma forma a analisar os dados. Em termos de medidas de implementação técnicas, sobretudo, nós tivemos os sistemas de produção, logo o primeiro seminário, os sistemas da AVAC e também a questão da envolvente. Portanto, esses são, em termos de medidas técnicas, são esses webinars que vocês devem olhar com muita atenção. Em termos de medidas de implementação comportamentais, pronto, eu espero que hoje o webinar de hoje tenha sido elucidativo, que vos tenha dado algumas ideias e cá esperamos pelos vossos projetos no dia 15. E agora, dou por concluída a minha apresentação muito longa, peço desculpa, mas no fundo também eram 3 webinars num ou 2, e é só saltar para as perguntas. Temos algumas perguntas que eu vou tentar responder. Diz o Nuno, as medidas comportamentais são realmente as únicas que se podem considerar de poupança energética. A formação é essencial. Como é execuível que testemos a reação das pessoas às nossas medidas comportamentais? Se a medição pode ser não intrusiva, a avaliação é necessariamente intrusiva. Podemos interagir com os edifícios e os utilizadores? A minha resposta é devem. Como a questão que eu tinha respondido há pouco sobre os índices comportamentais, de facto, se eu estou a perceber bem a questão, no processo da vossa auditoria, vocês, eu penso que podem interagir com as pessoas, têm que lhes perguntar, têm que sentir o que é que elas são mais reativas, o que é que elas vão opor mais oposição. Toda essa informação que recolherem e transpuserem para o vosso plano de intervenção, acho que é extremamente importante. Portanto, interajam o mais possível com as pessoas. Se a resposta é se deve, quer dizer, na ótica depois da medida em si, obviamente, tendem atenção àquela questão de será que devemos atacar toda a gente ou ser seletivos para depois ter um efeito de dispersão maior por causa de tal ligação às pessoas. Aí, pronto, vai depender um bocadinho do contexto, mas do nosso exemplo é quanto mais interagimos com as pessoas, quanto mais integramos as pessoas nestes processos, mais depressa elas são atraídas para este movimento de poupança energética. Entretanto, não sei se há aqui mais algumas questões. Pronto, eu vou então, dar por encerrado esta sessão do webinars. Este vai ficar disponível na internet a partir da próxima semana. Os outros já estão disponíveis, podem consultar sempre que quiserem. Temos também já os webinars no YouTube e, portanto, vocês, enfim, é uma plataforma se calhar mais rápida de terem acesso e de partilhar os conteúdos, etc. Não se esqueçam, estamos à espera que vocês partilhem, nos mandem os vossos vídeos, os vossos webinars, o que é que seja, das ações que forem fazendo, como é que andam a fazer as auditorias, as vossas discussões de grupo, as vossas, por exemplo, neste caso, se fizerem entrevistas com as pessoas, o que é que elas acham, mandem-nos esse material todo, porque eu acho que pode ser muito relevante.
E entretanto parece que estão a fazer sinalética que surgiu mais uma questão que vão fazer refresh. Ainda alguém acordado depois de 1h30. O Bernardo Neto que pergunta: poderia nomear algum freeware na gestão de energia em computadores desktop? Eu, por acaso, eu penso que este software desenvolvido neste caso era em Harvard, na iniciativa de Harvard, eu acho que vocês forem lá está disponível. Quer dizer, aquilo na altura foi feito no contexto do XP, não sei se aquilo funcionará agora, toda a gente tem o Windows, mas eu penso que estava disponível. Agora, também não precisam de um software, se houver, melhor ainda. Agora, se realmente nós recebermos um e-mail a explicar como é que pode ser um shutdown automático, existem, aliás, eu até vou reforçar, eu imagino se for agora fazer ao Google, free, standby, desktop, qualquer coisa assim, vão-me aparecer uma série de aplicações online grátis que fazem esse tipo de procedimento. Eu acho que essa de Berkeley estava disponível, com quase certeza disso, que a vi a funcionar, mas se não, usem as vossas fontes para procurar esta informação e que, garantidamente deve haver uma aplicação freeware para fazer isso. Se não, simplesmente façam, por exemplo, um manual a descrever um utilizador não info excluído, digamos assim, portanto não perceba assim muito computadores, onde é que vai às configurações do portátil ou do computador para aquilo se desligar automaticamente a fim de 10 ou 15 minutos, está bom? Pronto, olha, vou dar por concluído agora. Muito obrigado. Qualquer questão, recorram ao Facebook, recorram ao site e ficamos à espera dos vossos vídeos primeiro, depois das vossas propostas, até dia 15 para no final de maio então anunciarmos os grandes vencedores, como vão ser vários, da nossa iniciativa. Muito obrigado a todos, boa tarde.